Antes de qualquer coisa, pergunta que eu quero fazer para você aí. Ainda existem profetas nos dias atuais? O dom de profecias era só para o passado ou também para o presente? E como conhecer, como saber quem são os verdadeiros profetas de Deus? E distinguir os profetas verdadeiros dos falsos profetas? Então, antes de qualquer coisa, dá pausa aí nesse vídeo e responda essas perguntas aqui nos nossos comentários, porque eu quero saber o que você pensa a respeito das profecias dos profetas e dos falsos profetas nesses últimos dias. Responderam aí? Até tomei uma água aí, porque eu também não sou de ferro, né? Meu nome é Miquel Alves e eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, deixa aí o seu joinha, ele ajuda muito o nosso canal e principalmente compartilha esse vídeo, deixa aí nos nossos comentários, tudo isso que você faz aí ajuda o nosso canal a aparecer aí para mais pessoas. E hoje nós vamos tratar desse tema aí. Alguns dias atrás eu dei uma aula de escola bíblica dominical falando sobre esse tema, questão das profecias, os profetas, os falsos profetas. E muitas interrogações surgem sobre esse assunto, muitas dúvidas, algumas coisas nós sabemos, algumas coisas nós achamos, algumas coisas nós ficamos em dúvida. E eu quero aqui esclarecer alguns pontos fundamentais que eu acho que é muito válido, sobretudo nesses últimos dias que nós temos visto aí no cenário geral tantas coisas, tantas absurdidades tem sido tratada aí. Eu quero tocar na ferida e aproveitar essa oportunidade hoje. Então vamos pensar aqui algumas coisas aqui. Eu até esqueci de pegar algo aqui. Aguenta aí 2 segundos. Voltei. Vamos definir aqui. Quero pegar aqui 2 definições, né? Uma conceitual, outra mais ampla sobre o tema, sobre a questão dos profetas. Primeiro aqui o autor que eu vou usar aqui é o João Carlos, do livro Profetas e Visionários. Observe aí o que ele vai falar aí sobre o ofício do profeta. Ao abordarmos o ofício do profeta, encontraremos uma relação estreita entre palavra e visão. Indivisível a função de ser vidente e portador da palavra. O profeta sempre será visionário, já que o desempenho do seu trabalho será com que os receptores de sua mensagem alcancem uma compreensão divina do presente e também fará com que se perceba o futuro sem as incertezas que ocasionam o devir daqueles que, ignorando a profecia, vivem alheios aos desígnios de Deus e, portanto, se convertem em títeres das circunstâncias temporais ou, o que poderia ser pior, acabam sendo vítimas da manipulação dos multiformes oráculos dos falsos profetas ou iluminados de plantão. Para uma maior compreensão da relação entre profeta e vidente, farei referência a 3 termos hebraicos que se referem de forma especial ao profeta do Antigo Testamento. Ainda que, com mais empenho, eu me refira ao que talvez seja o vocábulo mais importante, Nabi. Esse termo comumente se traduz profeta mais de 300 vezes nas escrituras hebraicas. A ideia básica do significado de Nabi é alguém que fala em lugar de Deus. O Nabi foi necessariamente estabelecido para transmitir a mensagem de Deus. Quero fazer referência a outros 2 termos para profeta, traduzidos como vidente. Um é Ruem e o outro é Oséia. Ambos são usados muito menos que o termo principal Nabi. A palavra hebraica Ruem aparece em 12 ocasiões e Oséia é utilizado 18 vezes, e a raiz de ambas destaca o sentido de ver. É claro que eu estou aqui citando essas palavras, eu não sei se é exatamente dessa forma. Eu também não sou especialista em hebraico aqui para falar. Portanto, a ideia fundamental que quero destacar consiste da capacidade que se outorga ao profeta de poder visualizar a vontade de Deus. Isso pressupõe um enfoque
revelacional da capacidade do profeta escutar a voz de Deus. O conseguinte oposto a essa capacidade de ver é a cegueira própria de alguém. Tendo olhos, não veem, já que se trata do âmbito do culto ou oculto aos sentidos humanos, e é necessário que Deus tire o véu do mundo espiritual e se dê a conhecer. Então essa aqui é uma definição geral para nós entendermos a questão dos profetas. Então, grosso modo aqui, profeta é alguém que fala em lugar de Deus. É alguém que tem uma mensagem revelada pelo próprio Deus a comunicar ao seu povo. Mas a pergunta que nós também temos que nos fazer diante disso é: quando há necessidade de profetas se levantarem? E aqui eu quero me concentrar a pensar na questão dos profetas do Antigo Testamento, que é diferente do Novo Testamento, nós vamos chegar lá. Porque no Antigo Testamento, o ofício de profeta, completamente diferente do que nós encontramos no Novo Testamento, surgia dentro de um contexto. E Augusto Nicodemos, ele fala a respeito disso no seu livro O Culto Segundo Deus, comentário da carta ou do livro do profeta Malaquias. Ele diz: eram homens escolhidos por Deus para um determinado momento. Eles não tinham uma função regular, não eram ordenados, mas sim chamados pelo próprio Deus. Apareciam quando a religião institucionalizada falhava, quando os reis e sábios falhavam, quando os sacerdotes que eram responsáveis por conduzir o culto a Deus também falhavam. Os profetas eram o último recurso de Deus para comunicar sua vontade ao povo. Deus levanta os profetas, que vinham no poder do Espírito Santo e da autoridade de Deus, chamando o povo ao arrependimento ou advertindo das consequências de seus atos. Então veja bem, quem eram os profetas? Os profetas eram aqueles homens levantados por Deus dentro de um contexto conturbado dos seus dias. Era quando o sacerdócio, e o sacerdócio sim era institucionalizado por Deus, o sacerdócio representado ali pela tribo de Levi. Você, ao nascer na tribo de Levi, era um levita, você não escolhia ser ou não levita, você nasceu da tribo de Levi, você é levita. Você também não poderia, uma vez sendo de outra tribo, desejar ser alguém que servisse ali de forma institucionalizada a Deus no templo e as suas funções gerais. Por quê? Porque era algo institucionalizado. A tribo de Levi iria realizar essa atividade. Inclusive, o texto lá de Números, capítulo 16, 17, em que há aquelas oposições de Datã, Abirão e On, Rubenitas, mais 250 maiorais. Depois o capítulo 17 de Números valida, né, a vara de Arão floresce para validar o sacerdócio de Arão, para validar o trabalho levítico e exclusivo ali daquele povo. 250 pessoas morreram por causa de não acreditarem, inclusive, no fato institucionalizado por Deus do ministério levítico. Mas o profeta não. O profeta não necessariamente era um levita. Poderia ser de qualquer tribo. E ele era levantado quando os sacerdotes, ou seja, o ministério levítico, não estava cumprindo seu papel, quando os reis e sábios não estavam cumprindo seu papel. Então, no meio da crise, Deus levantava os seus profetas. Isso acontece desde o começo da escritura até o profeta João Batista, que é considerado o último profeta do Antigo Testamento, ou o último profeta conforme o Antigo Testamento. Então isso é de fundamental nós entendermos aqui. Mas nas escrituras nós encontramos alguns tipos de profeta. Nós temos os profetas literários e nós temos os profetas não literários. Como nós temos os profetas nominados e os profetas não nominados ou anônimos. Por exemplo, os profetas literários são todos aqueles profetas que deixaram seus escritos registrados. Aí nós poderíamos citar vários. Moisés é um deles. Abacuque, Isaías, Jeremias, o próprio João, né?
O apóstolo João é considerado, ou entra entre também os profetas, né? O livro da Revelação. Joel, Jonas, Malaquias, Miqueias, Naum, todos aqueles profetas são profetas literários. Eles deixaram livros inteiros para as gerações posteriores, daquilo que Deus revelou a eles. Nós temos também os profetas não literários, tanto os nominados quanto os anônimos. Por exemplo, Abraão é chamado de profeta, Ágabo, Aias, Ananias, filho de Azur, Arão, os filhos de Asaf, de Emã, de Jedutum, Azarias, o filho de Obed, Davi, Débora, Eudade, Elias, Eliezer, Eliseu, Enoque. Todos esses homens são profetas nominados, que não são profetas necessariamente literários. Eles não deixaram livros, mas nós temos as histórias e as profecias que eles profetizaram nas Escrituras. Como existem aqueles profetas anônimos ou não nominados. Quando a Bíblia se refere, por exemplo, um homem profeta, um rancho de profetas, um grupo de profetas, um homem de Deus que veio de Judá, um profeta, um dos homens, dos filhos dos profetas, 70 anciãos, um profeta, um homem de Deus. E várias são as referências que nós poderíamos aqui citar. Como nós temos lá também as escolas de profetas que surgiram lá no período, surgiram com Samuel e que foram consolidados também no período de Elias e Eliseu. Então, esses são os profetas que nós encontramos nas Escrituras, são vários que vocês podem estudar cada um deles aí. Mas aqui que nós precisamos pensar algumas características, alguns pontos que marcam a vida de um profeta. Porque, veja bem, uma coisa é o profeta do Antigo Testamento, outra coisa é o profeta do Novo Testamento. Mas as características são semelhantes em algumas coisas. Algumas coisas são características, são semelhantes. E eu quero aqui pontuar aqui com vocês isso para nós refletirmos. Primeiro aí, profeta não era estimado. Isso é uma característica de profeta. Profeta não é alguém estimado. Você lembra lá de Elias? Acabe falando de Elias? És tu o perturbador de Israel? Micaías, né, que também profetizou a Acabe. E Acabe dizia, não, ele não gosta de mim, né? Falando isso a Josafá. E aí você encontra lá Micaías profetizando duramente contra Acabe. E o próprio João Batista pregando raça de víboras. E tantos outros profetas. Jeremias foi jogado num calabouço, Zacarias foi morto. Mataram os profetas. Para você ver que profeta, uma característica de profeta é que ele não é popular. Ele não é estimado. As pessoas não são muito fãs de profetas. Profetas possuem uma característica diferente daquelas que estamos vendo nos últimos dias. Hoje as pessoas correm atrás dos profetas e das profecias, mas porque muitos são falsos profetas. Porque se fossem profetas verdadeiros, as pessoas fugiriam deles e não dariam crédito às suas palavras. Porque profeta de verdade, ele não é popular, ele pelo contrário, ele é o antipopular. Ele é o antipopular. Segundo, profeta não só previa o futuro, mas fazia uma leitura de sua conjuntura atual e chamava o povo ao arrependimento. Muitas pessoas acham que profetas só possuem mensagens, palavras destinadas ao futuro. Isso não é verdade. Leia as Escrituras e você compreenderá isso com mais clareza. Os profetas falavam muito pouco acerca do futuro e mais a respeito do presente e para que o povo voltasse aos valores e princípios do passado. Ou seja, a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Sempre fazendo uma leitura da conjuntura atual e chamando o povo a voltar às Escrituras, voltar à verdade da palavra de Deus, se arrepender. E uma vez ou outra eles falavam alguma coisa a respeito do futuro, alguma vez ou outra eles traziam uma palavra destinada ao futuro. Hoje em dia os profetas querem falar só do futuro.
Muitos não poderemos nem chamar de profetas, são mais gurus, adivinhos, né? Eles acham que eles têm uma bola de cristal que revela o futuro e não entendem o que é ser de fato um profeta. O profeta é aquele que tem uma mensagem urgente de arrependimento para a sua geração, para os seus dias, e que prevê, o que prescreve o que pode acontecer no futuro caso isso não aconteça. Basta você ler as escrituras e sempre você vai encontrar essa característica aí. Terceiro, profeta vivia a profecia antes de a profetizar. Via de regra, não era uma regra, mas via de regra, os profetas experimentavam um modo de viver completamente diferente de uma pessoa comum. Vamos pegar um exemplo. O profeta Oséias. O profeta Oséias tinha uma mensagem para transmitir a Israel, para falar do amor incondicional de Deus. O amor incondicional de Deus. Só que Deus falou assim, não, você... Como é que eu vou fazer você falar desse tema tão caro pra mim, tão importante pra mim? Ah, você vai ter que viver isso aí na pele. Vai e toma uma mulher de prostituições. Casa-se com ela. E todas as vezes que ela largar você e deitar-se com outro homem, até mesmo engravidar dele, você vai lá buscar ela, vai trazer ela de volta pra casa, vai assumir ela e vai cuidar do filho que ela tiver. E foi isso que o profeta fez, porque dos 3 filhos que é dito lá que Gomer teve, apenas um, os comentaristas e teólogos acreditam que era de Gomer com Oséias. Os outros 2 eram filhos de prostituições. E ele assumiu tanto a mulher quanto os filhos. Por quê? Porque ele tinha uma mensagem, e a mensagem era do amor incondicional de Deus para com Israel. Mas como que ele pronunciaria essas palavras sem antes viver isso na pele? O profeta tinha essa experiência. Veja um outro exemplo. Ezequiel. Ezequiel, basta você ler, um livro cheio de alegorias, cheio de exemplos. Deus pediu muitas coisas de Ezequiel antes dele se levantar para pregar a palavra dele. E aí hoje você tem uns profetas aí que não passa luta, que não passa prova, que anda de iate, de jatinho, que não sabe o que é enfrentar adversidade, e é profeta. Eu acho esses profetas muito modernos pro meu gosto. Fora dos padrões bíblicos, profeta sofre. Lembra de Elias? Elias profetizou, não vai chover. E ele mesmo passou pela privação da sua própria palavra profética. O ribeiro secou. Deus teve que levantar a viúva para suprir a sua necessidade. Porque a sua palavra de disciplina dada a Acabe a todo o povo de Israel caiu também sobre ele. Também serviu para ele. O profeta vive também aquilo que profetiza. É uma característica de profeta. Profeta não profetizava todo dia. Isso aqui é um outro ponto. Tem muito profeta aí que eu queria entender essa comunhão, esse tete-a-tete que eles têm aí com Deus. Porque ou eles estão tendo um tete-a-tete com Deus verdadeiro, ou eles estão tendo um tete-a-tete com outra coisa aí. Porque nem os homens, nem os profetas das escrituras tiveram esse contato com Deus tão profundo e regular como hoje está acontecendo. Todo dia tem igreja aí que tem profecia. Profeta se levanta todo dia e às vezes profetiza para a mesma pessoa todo dia. Queria entender que tipo de profeta é esse. Porque os grandes homens das escrituras, veja Elias. Elias levantou e diz, não vai chover. Segundo a minha palavra, e segundo Tiago 5,17, que ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, e orou instantemente para que não chovesse, o que me dá a entender é que ele leu o seu contexto, ele viu o que estava acontecendo nos seus dias, começou a orar a Deus. Começou a clamar a Deus, vendo Acabe no trono, vendo Jezabel matar os profetas, introduziu o culto a Baal e o povo se vendendo para a idolatria, se prostituindo diante de Deus. Ele começa a ler o seu contexto, começa a orar. Não sabemos quanto tempo, mas ele orou muitos e muitos dias. Baal era chamado Deus da chuva, Deus da tempestade, da fertilidade e etc. Então quando ele se levanta e diz não vai chover, ele está trazendo uma palavra de juízo. Contra quem? Contra o Deus que eles estavam servindo, Baal.
Porque ele queria dizer o seguinte: se vocês dizem que Baal é que manda chuva, que é Baal que provê a chuva e tudo mais para vocês, as plantações e o que vocês comem, etc., então vocês vão clamar Baal, Baal vai mandar chuva. Agora, se Baal não é Deus verdadeiro, não vai cair nem orvalho do céu. Nem orvalho vocês vão ter. Nem chuva, nem orvalho. Vocês vão ficar na sequidão. E ele diz: segundo a minha palavra. E ficaram 3 anos e meio sem ver uma gota d'água cair do céu. Só lá no capítulo 18 de 1 Reis é que Deus comunica a Elias para voltar para Israel, apresentar-se a Acabe, porque ele iria mandar chuva. 3 anos depois, hein? 3 anos depois. E aí, profeta todo dia. Veja os outros profetas das Escrituras. A mesma coisa. O próprio Moisés. Moisés, você tem lá os primeiros 2 anos do povo no deserto, Deus estava falando com ele. Todo dia, porque Deus estava dando a lei para Moisés, estava tirando o povo do Egito, toda aquela coisa. Mas o povo desobedeceu a Deus, o povo foi infiel para com Deus, lembra? O livro de Deuteronômio é o último sermão de Moisés, 38 anos depois do episódio lá com Josué e Caleb e os 12 espias. Olha quanto tempo de silêncio. O próprio Novo Testamento, do Novo para o Antigo para o Novo Testamento, são 400 anos de silêncio profético. Não levantou um profeta em 400 anos. Só depois com João Batista, e hoje tem profeta, todo dia tem profecia, todo dia tem palavra e pá. Tem alguma coisa errada, meus irmãos. Porque profeta tem sempre uma palavra assertiva, não é jogar a palavra no vento. Isso é uma característica fundamental e importante para ser destacada. Mas vamos aqui pensar agora no contexto do Novo Testamento. De maneira bem breve aqui. Essas são algumas características gerais, servem para o Novo e o Antigo Testamento. Mas agora, pensando no Novo Testamento. Profeta como no Antigo Testamento nós não temos mais e não teremos mais. O último foi João Batista, fechou a fábrica, acabou. Então como que fica a situação no Novo Testamento? No Novo Testamento, lá em Efésios capítulo 4, deixa eu ler aqui. Efésios capítulo 4, eu tô suando que nem não sei o que aqui, porque vocês acham que gravar é fácil, né? É o calor aqui, não posso ligar o ventilador. Só o sangue de Jesus para ter poder. Bom, se eu perder esse peso em cada vez que eu suo assim. Efésios capítulo 4, verso 11 diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E poderíamos acrescentar aqui essa lista, presbíteros e diáconos. Então nós temos, em tese, 7 dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, diáconos, presbíteros. 7 dons ministeriais. Que desses, se a gente for parar para pensar mesmo, 2 nós nem mais citamos. Ou quando citamos, não citamos da maneira correta, que é apóstolos e profetas. Porque nós muitas vezes reconhecemos o dom de profecia, que nós vamos falar daqui a pouco, mas não reconhecemos o dom ministerial de profeta, que o Novo Testamento subscreve. Vamos lá. Primeiro, quem é esse apóstolo aqui? E esse não é um vídeo para falar de apóstolo, mas quem é esse apóstolo aqui? O apóstolo aqui é o enviado, é o missionário hoje. Não existem novos apóstolos como os 12 mais Paulo e Matias foram. Não existem mais esses tipos de apóstolos. Mas existem que tipos de apóstolos hoje? Os missionários, os enviados. Os apóstolos são hoje os enviados, que nós chamamos de missionários, pessoas que foram enviadas para o campo, que foram levar a preciosa semente do evangelho. E esses são os apóstolos que nós cremos. Nós não cremos nesses apóstolos que estão se auto-intitulando apóstolo aí, porque eles acham que eles estão num patamar acima dos outros cargos eclesiásticos. Vamos com calma aí com o andar da carruagem. Apóstolos aqui são enviados, missionários. Segundo aí, profetas.
Veja bem, o Novo Testamento fala do dom ministerial de profeta, que é destinado a quem? É destinado aos homens e é um cargo eclesiástico. Veja bem, o dom ministerial de apóstolo, de profeta, melhor dizendo, ele é destinado aos homens. Esses 7 dons ministeriais aqui são exclusivos, exceto de diácono, porque, segundo 1 Timóteo capítulo 3, é possível haver diaconisa, né? É o único dom ministerial exclusivo para mulheres, que é o de diácono, né? Diaconisa. Os outros demais são todos exclusivos aos homens. Apóstolo, profeta, pastor, evangelista, doutor, presbítero. São todos cargos eclesiásticos, dons ministeriais exclusivos a homens. Do restante, nós não subscrevemos, nós não cremos em pastora, nós não cremos em evangelista feminina, não cremos em apóstola, bispa, nós não cremos em nada disso aí. Porque a palavra de Deus deixa claro o que é direcionado às mulheres. O que é direcionado aqui às mulheres? Diaconisa. É o único que eu encontro como dom ministerial e eclesiástico. Então, profeta é um homem. E alguém que possui um dom ministerial, que está entendendo o que está acontecendo nos seus dias, está vendo ou está prevendo o que acontecerá no futuro. Porque perceba bem, lá Ágabo, por exemplo, né, profeta de Jerusalém, profetizou para Paulo também, em Antioquia da Síria. Ele era um homem, lá na igreja de Antioquia da Síria, diz a palavra de Deus que havia pastores, doutores, apóstolos, era uma igreja cheia de pessoas com dons ministeriais. Porque o profeta, ele vê o futuro, um mundo ideal. Ele faz uma leitura dos seus dias, ele é necessário para a igreja. Mas hoje ele não profetiza novas revelações. Pelo contrário, toda a palavra profética hoje passa pelo crivo das Escrituras, de acordo com aquilo que os profetas já revelaram na palavra de Deus, no cânon das Escrituras. Se existe uma profecia hoje que está contraditória à palavra de Deus já revelada, nós chamamos isso de falso profeta e herege. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras, observar a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus está dizendo, mas observar se isso tem a ver com a palavra dele, se isso pode ser comprovado na sua palavra. Por isso que o ministério profético no Novo Testamento é muito mais sério do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o camarada era um oráculo de Deus, Deus estava se revelando e escrevendo, e a história vai acontecendo. O tempo vai passando, anos demorou. Veja bem, Isaías profetizou 700 anos antes de Cristo. 700 anos antes de Cristo. Por que eu sei que o que Isaías profetizou é verdade, é verídico? Porque 700 anos depois, tudo que ele falou se concretizou. Tudo que ele falou aconteceu. Hoje, como que eu posso crer na palavra dos profetas? De acordo com aquilo que Deus já revelou. Não tem mais novas revelações conforme o que está escrito na palavra de Deus. Porque Deus o que ele tinha de falar, ele já falou na sua palavra. Então hoje eu só posso e devo avaliar um profeta à luz da palavra de Deus. É assim que eu comprovo se a palavra de Deus é verdadeira ou não. Então o dom ministerial é esse. Agora vamos para o dom de profecia. Se o dom ministerial é exclusivo para homens, e é um cargo eclesiástico, o dom de profecia, que é diferente, ele está aberto para homens, mulheres, crianças, idosos, qualquer pessoa, jovens, adolescentes, qualquer pessoa pode ter o dom de profecia, que é diferente. E ainda mais o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, diz para os coríntios, dizendo que buscassem o dom de profecia, que é o mais excelente, que é o mais importante, porque é para a edificação de toda a igreja. Então, olha como é importante entender isso aqui. O dom de profecia, ele é geral. E vale destacar, porque
Você pode ter o dom de profecia, não necessariamente ser um profeta. Às vezes você vai profetizar uma só vez. Ageu, por exemplo. Ageu profetizou por 4 meses, nunca mais profetizou. Tinha uma palavra, Zacarias, o pai de João Batista, profetizou. Profetizou uma vez só, você nunca mais viu ele profetizando. É um caso exclusivo. É um caso exclusivo. Como outros dons espirituais, a pessoa pode às vezes ter uma só manifestação daquele dom, nunca mais ter. Porque o dom não é propriedade de quem está sendo instrumento. O dom é do Espírito, não é meu, não é seu. O dom é do Espírito. E ele é utilizado para a necessidade da igreja, para a edificação da igreja. Às vezes vai ser só naquele dia, naquele momento, naquela situação. Depois nunca mais. E isso não significa... Por isso que você é profeta. Profeta, por isso que o dom de profeta é uma coisa e profecia, dom de profecia é outra. Profecia é uma palavra. Você vai lá, ministra uma palavra da parte de Deus. Amém, glória a Deus. Talvez você nunca mais dê palavras proféticas. E tá ok, tá perfeito. Agora, o dom de profecia, dom para ser profeta, é diferente. Já fala de uma regularidade, algo que Deus quer transmitir por meio de uma pessoa por um tempo indeterminado. E aí nós estamos falando de pode ser anos, pode ser meses. Vai depender da vontade de Deus. Então eu quero crer aqui que vocês estão me entendendo. E o falso profeta? E as profetadas da vida? Como que você distingue isso daí? Observando a palavra de Deus. Quando você vê, e vale destacar isso, quando você lê lá 1 Timóteo, Paulo falando aos presbíteros, aos diáconos, né, a questão dos dons ministeriais sobre impor as mãos. Da lista que ele faz lá, uma tem a ver com dons, carisma, que é a questão do ensino. Todas as outras dizem respeito a caráter. A caráter. Então fica aqui de dica para você. Você quer conhecer um profeta verdadeiro? Ele tem caráter. Ele tem caráter. Porque esse é o grande ponto. Ainda no Jesus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Antes aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Porque muitos me dirão naquele dia, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, falamos em outras línguas. Tinha carisma, tinha dom, mas não tinha caráter. E a verdade é que esse é o tipo de crente mais difícil de você distinguir se ele é crente ou não. Porque ele experimenta dos dons espirituais, Hebreus capítulo 6. Ele experimenta de um monte de questões lá, mas ele não é crente. Ele não é crente. Ele passa por crente, mas ele não é crente. E é o mais difícil de distinguir. Pessoas que expulsam demônios, profetizam, falam em línguas, experimentaram das coisas do Espírito, mas eles não são crentes. Eles são apóstatas. E vai ter muitos nos últimos dias. Jesus já advertiu sobre isso. Então como que eu avalio um verdadeiro profeta? Caráter. Me interessa saber se ele tem caráter antes de qualquer outra coisa. Ele pode orar em línguas, ele pode profetizar, ele pode fazer o que for, ele pode fazer cadeira voar, ele pode fazer o que ele quiser, o apocalipse acontecer. Se ele não tiver caráter, se as pessoas não tiverem boas coisas a falar sobre ele, como diz lá a mulher sunamita, eis que vai um homem de Deus, é alguém que tem caráter. Se eu não puder comprovar que ele tem caráter, eu não consigo saber se ele é homem de Deus. Segundo, a própria palavra de Deus. Se ele está fora, se ele se contradiz com a palavra de Deus, se ele torce a palavra de Deus, se ele fala daquilo, coisa da tua cabeça, falso profeta. E aí, tá claro, não crê que Jesus é Deus, não crê que o Espírito Santo é Deus, falso profeta. É o anticristo, que João falava repetidamente, que já existiam muitos anticristos, muitos falsos profetas naqueles últimos dias. E como ainda persiste até os dias atuais. Então vamos observar bem todas essas coisas. Tinha mais coisa aqui para nós falar, mas talvez por um segundo vídeo, já estourei todo o tempo aqui. Mas talvez em outra oportunidade eu aprofunde um pouco mais sobre esse tema, a respeito do dom de profecia, com base em 1 Coríntios 14.
Pra gente pontuar aí algumas coisinhas aí. Mas aqui, nesse vídeo sobre profeta, profecia, entender um pouquinho sobre essa dinâmica, acho que já dá para nós começarmos esse diálogo aqui. Mas comentem aí o que vocês pensam, as experiências que vocês já tiveram, porque eu sei que muitas pessoas não creem no dom de profecias para os dias atuais ou no dom ministerial do profeta, negligenciam, mas vamos entender isso aí à luz da palavra de Deus. Coloquem aí nos comentários aí o que vocês pensam e suas ressalvas, seus pontos positivos e negativos, para a gente chegar aí a um maior entendimento e conclusão sobre esse assunto. Deus abençoe vocês, se inscreva aqui no nosso canal, deixe aí o seu joinha, compartilhe e aguardem aí os próximos vídeos do nosso canal.